Obrigado a todo mundo, boa noite. Bom demais estar aqui, gente. Feliz ano novo, não é jargão não. O César já alertou todo mundo, né? Não é jargão não, feliz ano novo mesmo. Deus nos abençoe, né, gente? Ricamente. Nós estamos vivendo um tempo bem delicado, né? Aqui no Brasil, não só aqui, mas também no mundo. E é bem sensível, bem vulnerável. E é um momento que o povo de Deus está junto, amar, caminhar com o Senhor e superar, né? Aprender de Deus, receber poder do Espírito Santo para poder caminharmos em vitória, né? Em momentos assim. É uma alegria poder estar aqui mesmo. Cadê a Karen? Vocês querem falar oi para a igreja? Bem, mas oficialmente, assim. Amém, amigos. Oi, a paz de Cristo sobre a vida de todo mundo. É uma alegria contagiante de estar aqui, em solo brasileiro agora, e aqui em Uberlândia principalmente. Delícia, vontade de abraçar todo mundo. Vou ainda antes de eu ir embora, mas é uma alegria mesmo a gente poder estar aqui. Eu acho que vocês podem ver a alegria no meu rosto. E quando eu entro na igreja, principalmente na igreja onde eu me converti, no Sal da Terra, as promessas de Deus vêm na minha mente, no meu coração, e meu coração enche de gratitude gratidão com o que Deus tem feito na nossa vida. Então, assim, desfruta, das promessas que Deus tem para nós, porque tudo que Ele vai fazer na minha vida e na sua vida é muito mais, além daquilo que você pode pensar e imaginar. Amém? As promessas de Deus são perfeitas, o caminho de Deus é perfeito e Ele faz além do que a gente pode pedir e imaginar. Então eu quero encorajar vocês mesmo de escolher ser feliz com Jesus, porque com Jesus a gente nunca perde. Então que possamos ter um tempo de vitória, um ano de vitória, ainda na dificuldade, mas sabendo que a gente com Jesus faz toda a diferença. Amém? Bom demais, obrigado pelo carinho, pela atenção, sempre com a nossa casa. Amém? Amém. Tanta gente amiga, olhando assim, tanta gente companheiras aí de tanto tempo, de tantos anos. Para quem não está entendendo nada, assim, não conhece direito, é que nós nos convertemos no Sal da Terra do Caraíba, quando o Caraíba começou, lá na casa do César, da Cristina. Então, lá no começo mesmo, para nós, sempre que nós voltamos aqui no Sal da Terra Caraíba, é voltar para a nossa casa espiritual, E é sempre assim, a gente se sente totalmente em casa, renovados por Deus, de uma forma assim bem plena, bem intensa. Já são muitos anos de caminhada, muitos anos de história e da graça de Deus que vem nos fortalecendo e nos fazendo caminhar a respeito de nós mesmos. Glória a Deus. Então, eu e a Karen fomos enviados como missionários do Sal da Terra em 93, 22 anos atrás, vai fazer 23 agora, que foi em abril. Uma hora dessa, em 93, nós estávamos preparando as malas, organizando as coisas com o André. O André ficou aqui encarregado de uma empresa que eu tinha e nós fomos nos ajuntar ao Marcos, a Neneta, Pedro Paulo, a Mariana, e ali começou um grande e longo processo missionário da Igreja Sal da Terra. Um processo que se desembocou aí em milhares de pessoas que foram daqui, milhares que vieram do mundo inteiro para cá, em inúmeras conferências e fóruns, seminários, e discípulos, e gente batizada, gente renovada, gente detonada, tem de tudo. E se Deus quiser, esse ano eu vou tirar um tempo para escrever um livro daquilo que foi a nossa história, a história da minha casa. Eu acho que eu devo isso à igreja brasileira. Eu estava na Conferência de Missões Brasileira em 95 e um dos dramas da igreja brasileira era que o Brasil não conseguia produzir missionários de longo termo. Os nossos missionários até aquela época ficavam no campo máximo 2 anos e as igrejas não tinham
experiência suficiente, e as famílias não estavam preparadas o suficiente para permanecer mais tempo. Eu, nesse aspecto, me sinto um privilegiado de Deus ter fortalecido a mim, a minha casa, ter criado os meus filhos fora e suportado assim a distância e experimentado tanta coisa por todos esses anos, né? E moramos aqui foi um período muito intenso aqui no Brasil. César e Cristina vão lembrar. A gente tinha uma conferência internacional aqui em Uberlândia e outra internacional na Europa, todos os anos. Então eu ficava sempre trazendo gente de lá para cá, levando gente daqui para lá, e uma verdadeira loucura, né? Mas Deus fez coisas muito incríveis. Então, um pouco assim de toda essa coisa. Nós voltamos o ano passado, em setembro, depois de 3 anos na Itália, nós voltamos para o Reino Unido, ficamos 4, uma outra parceria que nós temos lá, e depois de muita oração, de decisões sérias, nós entendemos, junto com a liderança aqui no Brasil, a liderança lá no Reino Unido, que era tempo da nossa família voltar ao Brasil. Então, eu estou contando isso em alguns segundos aqui, mas foi um processo muito complexo. Às vezes a fé, meus irmãos, ela se manifesta na casa da gente em decisões que a gente toma. Decisões no dia a dia, que refletem em muita coisa da nossa vida lá de fora. Decisões pequenas e algumas decisões maiores, né? A Bíblia diz lá em Hebreus que Moisés, tendo vivido no palácio de Faraó e sendo criado no palácio, decidiu viver com os seus irmãos que viviam em escravidão. E aquilo está no contexto dos homens de fé relacionados em Hebreus. Então a fé tinha a ver com uma decisão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Então para nós foi um tempo de exercer a fé, tomando uma decisão complexa e de implicações grandes para nós. Exatamente há 1 ano atrás, eu estava na igreja de Bookham, onde nós congregávamos, no sul de Londres, e quando eu olhei para o ano de 2015, olhava constantemente com a Karen e planejava e colocava as coisas no papel, tentava analisar de uma forma racional, numérica, o que tinha que acontecer naquele ano para que o projeto do retorno acontecesse. Eu falava, Deus, mais uma vez, ou o Senhor vai ter que intervir de forma milagrosa, estupenda, fenomenal, grandiosa, ou esse projeto vai ser um grande fiasco, porque era literalmente impossível. Tudo que nós tínhamos que alcançar como casa, na área burocrática, na área financeira, na área emocional, algumas coisas que nós tínhamos que alcançar academicamente, na vida do Pedro, da Ana, eu mesmo, tanta coisa. E a hora que nós olhamos para apenas 7 meses, e aquele tanto de desafio, foi Jesus, só ajoelhando aqui mais uma vez, e vendo o que o Senhor vai fazer. De forma impressionante, uma a uma, montanha pequena, montanha grande, morrinho, e tudo que tinha, Deus foi nos fortalecendo, foi trazendo provisão, foi fazendo coisas inesperadas, através de fontes inesperadas, de recursos inesperados, e tudo foi acontecendo ao seu tempo, todas as coisas foram sendo acertadas na sua hora, no seu momento, e pela graça de Deus nós pegamos o avião em agosto, chegamos aqui em setembro, com quase tudo acertado, né? Quase tudo limpo, e como a gente dizia lá, há 1 ano atrás, no grupo de oração lá da igreja de Bookham, os irmãos oravam assim, tinha uma oração muito clara a nosso respeito, que era: nós oramos para que a família Guará termine essa estação na vida deles, mas termine bem. Porque um dos mistérios da fé, que a gente vai aprendendo, depois os cabelos vão ficando
branco, não é começar bem. É fácil começar bem. Para muitos é até difícil começar bem. Né? O vestibular é uma prova disso, né? É um começo muito difícil, muito arduoso, mas terminar bem ainda é mais difícil. Então a gente orava para que Deus nos desse uma oportunidade de terminar o nosso período lá com dignidade. E Deus nos honrou em cada detalhe de forma espetacular, maravilhosa. Então para nós é uma alegria estar aqui. Se Deus me permitir, nós vamos lançar o livro esse ano, mais detalhes dessa história, não só do final, mas de grande parte. Você vai poder participar conosco. Então, para nós, assim, para mim, ainda é um pouco surreal estar aqui, né? Compartilhar sem estar pensando que eu vou embora de novo, assim, semana que vem, né? Porque eu sempre vinha já pensando, nossa, nós temos que organizar isso, organizar aquilo, nós temos que pegar um avião tal dia, eu já tenho compromisso lá na Inglaterra tal dia, não sei o que. Agora não, agora nós estamos indo embora para Goiânia amanhã, e aí é todo um novo processo, né? Então é um pouco surreal ainda, né? Mas é bênção. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 4. Eu quero dar um pouco de continuação naquilo que o pastor Gilberto pregou semana passada. Gilberto também e Olímpio participaram desse processo missionário muitos anos. Eles cuidavam da parte contábil, administrativa, da nossa casa e de uma série de outras coisas aqui, muitos anos mesmo, e de forma muito fiel. Paulo, Silmara, e gente, tantos irmãos que em missões a gente fala seguraram a corda, né? Alguns vão e outros têm que ficar segurando a corda. Mas alguns têm que segurar a corda de forma bem prática, pagando contas, contactando inquilino, né? E lidando com burocracia, com coisa chata, anos e anos, e é assim que o reino de Deus vai avançando. Então, nós temos muitas pessoas para agradecer e louvar a Deus, né? Então, eu quero dar continuação no que o Gilberto pregou semana passada, que ele estava falando do texto de Mateus, da vinda do menino Jesus, e eu vou entrar um pouco nisso aqui em Gálatas 4, no versículo 4, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Presta atenção, versículo 7. Assim que já não sois mais escravos, mas filhos. E se és filho, és também herdeiro de Deus. Amém? Vamos repetir o versículo 7 juntos? Está aí, deve estar atrás de mim aqui. Aí eu não sei, eu leio nessa versão aqui que todo mundo fala a mesma coisa. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Eu vou adicionar em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, que palavra tremenda é isso. O texto começa aqui muito claramente falando de um tempo chamado tempo da plenitude de Deus, vindo a plenitude dos tempos de Deus. Para você pensar um pouco nessa frase, vindo a plenitude dos tempos de Deus. Estar no tempo de Deus já é a melhor coisa que tem na vida, né? Estar no tempo da plenitude de Deus ainda muito mais. Esse tempo, ele fala de um tempo específico na história, único. Nunca mais na história houve esse momento exato que o apóstolo Paulo está se referindo aqui aos Gálatas, aos irmãos que estavam na Galácia. Esse é o tempo em que o pastor Gilberto citou a semana passada. Foi na plenitude desse tempo que Deus enviou à terra o seu Filho. Deus deu o seu Filho à humanidade, de forma material, física. É um tempo de plenitude, um tempo onde houve uma convergência
espiritual, material de toda a história em um momento só, o momento em que Jesus encarnou e veio na terra viver como ser humano. Momento jamais repetido, nunca haverá algo igual a isso aqui. Nenhum tipo de ciência, astrologia, nada vai poder repetir esse momento na história. Nunca houve uma convergência tão forte, tão poderosa, de tanta revelação, de tanta manifestação daquilo que Deus é e do plano de Deus para a humanidade. Foi um momento único. E todas as vezes que eu começo uma nova estação, porque o começo de um novo ano é nada mais, nada menos do que uma nova estação num tempo efêmero, passageiro, que nós seres humanos experimentamos aqui, eu gosto de me lembrar de um tempo onde Deus visitou a humanidade com tanto poder, com tanta revelação, com tanta graça, com tanta alegria, com tanta disponibilidade, com tanta generosidade, com tanta alegria, com tanto poder. Eu gosto de olhar para um texto assim também, porque, meu Deus, a gente liga a televisão e se você não cuidar, você fica desesperado. Você fica desesperado, você fica agoniado, você começa até a pensar que o destino da gente depende da Dilma. Você começa até a imaginar, você começa a ser tão bombardeado, você fala, nossa, se essa Dilma ficar, minha vida está perdida. Ou se não ficar também, não está perdida. Você começa a ligar o seu destino com essas circunstâncias passageiras, políticas, econômicas e tal. Eu lendo um texto assim, eu me lembro que não, no tempo da maior visitação, da visitação da plenitude de Deus, era muito pior do que hoje. Como Gilberto falou, o José e Maria estavam sob o Império Romano, sobre o reinado de Herodes, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas era um tempo de muito mais opressão, de muito mais impostos, de muito mais tirania, de muito mais força militar, de muito menos igualdade social. Era muito pior do que hoje. E, no entanto, Deus escolheu aquele tempo para visitar o seu povo, para visitar a terra. Então eu tenho tudo para quê? Que 2016 é esse tempo, que hoje é esse tempo, onde Deus já nos visitou com o seu Filho. Nós não estamos esperando mais nada. Nós não estamos esperando mais nada excepcional da parte de Deus, no sentido de ser algo que vai transformar completamente a humanidade, porque aquilo que Ele iria fazer nesse sentido, Ele fez quando enviou o seu Filho à terra. Então eu lembro a mim mesmo que nós vivemos esse tempo, esse período, o período da encarnação, em que Deus se torna carne humana, como diz João no capítulo 1, no versículo 1, a palavra se tornou carne, o Criador se tornou como um de nós e decidiu na sua soberania experimentar a nossa humanidade, a nossa experiência humana, as nossas fraquezas, dificuldades, as coisas que são difíceis, fáceis, alegres e complicadas para nós. Não é que uma pessoa foi se transformando em Deus. Não é? As crenças orientais, de certa forma, tentam ensinar de que se você for muito bom, passar por vários períodos de encarnação, pode ser que em algum ponto da história alguém vai ficar tão bom que ele pode se tornar quase igual a Deus. Não é isso que o autor está falando aqui. Esse tempo de plenitude é outra coisa, né? O autor não está dizendo que a plenitude dos tempos foi um momento em que havia um grande índice de alta moralidade. As pessoas, os governos tinham alta moral e as famílias caminhavam em alta moral, ou as nações viviam em grande ordem civil, e por isso Deus visitou a terra. Não é isso que esse texto está falando. Esse momento de plenitude é algo diferente, né? Não era um momento onde as pessoas iam agradar a Deus, dando o seu dízimo, indo no templo, levando os seus sacrifícios, ou pagando penitências, ou se autoflagelando, ou fazendo coisas boas, obras boas, caridade ou coisa assim. Eles iam chegar mais perto de Deus. Não é isso que o texto está falando. O texto não está falando de uma ação humana para que alguém se tornasse mais próximo ou mais parecido com Deus. Não. Deus está falando, foi uma ação de Deus.
Isaías, um profeta que viveu 700 anos antes de Cristo, muito antes de todas essas teorias de religiosos que existem hoje na modernidade, muito antes dessas, ele disse: o povo vivia em trevas e viu grande luz, porque um menino nos foi dado. E ele vai descrever esse momento especial da plenitude dos tempos aqui, 700 anos antes de Cristo. Foi o momento da visitação de Deus. A iniciativa foi completamente de Deus, não é verdade, minha gente? As Escrituras, então, elas predatam essas mitologias e essas formas humanas de tentar ser parecido com Deus e tal. Se a gente pensar pelo sentido mais liberal, né, as pessoas vão dizer que não, está certo, Deus visitou na plenitude, mas Jesus foi somente um humano melhorado, fazia caridade, orava pelas pessoas, fez um milagre aqui, outro acolá, e teve uma teoria interessante e por aí afora, mas não é isso que o texto está falando, não é dessa plenitude que Deus está falando. Os secularistas, né, eles já querem remover isso aqui da história. Vamos dar um jeito de varrer esse negócio, né, a política, os governos com a igreja, com esse negócio de fé, religião, isso não funciona junto, isso vira guerra. Tira esse negócio daqui, vamos removendo isso das escolas, vamos removendo isso da vida pública, vai tirando todos os símbolos, todas as formas de impressão e de coisas que lembram esse negócio de cristianismo, aí vai tirando isso aí daí e vamos removendo, porque, né, o secularismo, depois do iluminismo, ele na razão, na ciência, nós vamos chegar lá, nós vamos dar conta, a ciência vai evoluir, mais um plano econômico e nós vamos conseguir um desenvolvimento social e econômico que o povo vai ficar todo mundo bem, vai ficar tudo jóia. Não é desse tempo de plenitude que o autor está dizendo aqui. É muito mais profundo, é muito mais complexo, transcende muito além tudo aquilo que a gente vê por aí nesses dias, não é? E a nossa missão, é a missão da igreja, a cada ano que passa, a cada dia novo que chega, mantermos essa chama viva, mantermos essa fé existente, mantermos esse entendimento, essa manifestação de Jesus na face da terra. Então, os fatos históricos que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no tempo de plenitude, eles apontam para um momento de trevas. Eles apontam para o momento de trevas aonde Deus gerou luz, transformou trevas em luz. Isso é o Evangelho. Essa é a esperança do Evangelho. Por isso o nome dessa mensagem que eu vou aqui falar para vocês hoje é: o tempo de espera acabou. Diga para quem está perto de você: o tempo de espera acabou. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas e a nós aqui agora é que o tempo da espera acabou. Isaías já havia profetizado que um povo estava em trevas e viu grande luz. Semana passada o Gilberto falou aqui da revelação do menino Jesus vindo, e nós vimos quando os pastores foram visitados pelos anjos no campo, como que a glória de Deus se manifestou? Através da luz. O anjo Gabriel visitou Maria na sua casa, pobrezinha, coitada Maria, provavelmente era até analfabeta, um adolescente, mas ele visitou aquela casa com luz, no momento em que o povo vivia grandes trevas, porque Deus, Ele faz até nos momentos de grande treva brilhar a sua luz. Quem de nós não experimentou um momento assim? Quem de nós já não viveu na nossa caminhada de fé um momento onde a nuvem preta estacionou na nossa casa e parecia que não ia sair? É só na minha casa? Não. E parece que aquela nuvem preta não vai sair, parece que aquela chuva não vai passar, parece que aquele temporal nunca vai cessar. Mas no momento da plenitude de Deus, de certa forma, das mais diversas possibilidades de manifestação, vem um raio de luz, um facho de luz, e Deus começa a nos dar um caminho novo. Eu trouxe um PowerPoint aqui, e eu vou mostrar alguns momentos onde a espera acabou.
E a espera, para ela acabar, ela se manifesta de várias vezes. Às vezes tem coisas que na nossa vida nós esperamos no dia a dia. Tem expressões da nossa espera, que elas são cotidianas. E a gente não gosta de esperar, principalmente agora, no mundo digital, na era da tecnologia, na era da internet, a gente não gosta de esperar. A gente quer 4G, 5G. Se a internet demora a carregar 3 segundos, a gente já fica impaciente. Começa a andar, bateu o telefone, esse operador não presta. Então nós somos uma geração impaciente. E quanto mais o dia passa, mais impaciente a gente vai ficando. A gente não gosta de sinal amarelo. Eu não sei aqui, mas lá em Goiânia, sinal amarelo significa reduz e acelera. Na hora que o vermelho vier, você vai passar. Lá em Goiânia é assim. Então, porque a gente não tem paciência. A gente não quer o sinal amarelo. Então, vamos ver a primeira foto aí. Esperando no ponto de ônibus. Está lá esperando no ponto de ônibus, o ônibus não vem. Você está com o seu timetable lá e nada acontece, o trabalho vai acontecer e aquilo não vem e tal. Então a gente espera. Esse é um momento assim do dia a dia. Passa. Quem já passou por isso? Fila de banco. Não, se for de banco estatal, aí é brincadeira. Aí é brincadeira, não é brincadeira? Quem tem conta em banco estatal aqui? Aí não funciona. Aí os caras saem, eles vão tomar café, não voltam, e é fila, e aquilo não acaba. Quem já não esperou, né, na fila de banco? Próximo. O vestibular. Agora essa espera já é um pouquinho mais longa. Que os nossos jovens passam por esse sistema assassino da educação brasileira. Já entram na escola secundária com essa palavra vestibular na cabeça, parecendo uma bomba, parecendo um terrorismo assim acadêmico, vestibular. Eles vivem isso todo dia, pressão de tudo quanto é lado. Os pais colocam os filhos feito louco, pagam uma fortuna, faz dívida, e faz o primeiro ano, e faz o segundo ano, e se está indo bem, se não está, estuda mais. Tem um cursinho lá em Goiânia que os caras põem gente para vigiar os jovens no shopping center. Se for no shopping, no outro dia você toma repreensão. Não pode ter marca de sol, porque você não pode tomar sol, você tem que estudar para o vestibular. Mas para alguns poucos, para alguns muito poucos, chega o dia. Chega o dia de você correr o dedo na sua lista, próximo. E a espera acabou. A espera acabou. Você passou no vestibular, você está começando a universidade, que dia gostoso, a espera acabou. Próximo. Gravidez, primeiro filho. Quem teve o primeiro filho? Quem já teve o primeiro filho? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Primeiro filho. Aí é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, aquele negócio vai ficando nervoso, vai ficando ansioso, como é que vai ser esse negócio? E agora é assim, o assado, é homem, é mulher, como é que é? Como é que vai ser? Será que nós vamos dar conta de criar? O mundo está virado, mas chega o momento, próximo slide, a espera acaba. Aí vem o neném, aí tudo é festa. Aí aquilo fica bom, fica maravilhoso. Deus renova as coisas e vai para aí afora. Daqui para frente eu acho que vocês vão começar a ver algumas fotos inéditas. Tem algumas aqui completamente inéditas. Próxima. Essa foto é totalmente inédita. Ninguém nunca viu essa foto fora desse ambiente aqui. Sou eu, no exército. Um daqueles soldados ali sem camisa, sou eu. Em Brasília, polícia do exército, último ano do regime militar, do general Figueiredo, e nós fazendo ginástica meio-dia, lá no pátio, e recuperamos essa foto esse ano. 360 e poucos dias eu fiquei dentro desse negócio aí. Próxima foto. Você está vendo uns caras andando umas pontes de corda? Tenta ver, porque a foto está ruim. É foto antiga, gente. Está vendo um cara de cabeça para baixo, lá do outro lado. Tem um rim embaixo, ele está carregando um fuzil. Se aquele fuzil cair, você não tem ideia do que vai acontecer com aquele cidadão. Depois, o que o sargento vai fazer? Próxima foto. Você vai ver um sargento, que era o sargento Garcia, um cara super gentil, delicado. Ali à esquerda, ele está segurando um pau e olhando assim, que era típico dele. E nós, os imbecis, estamos arrastando no chão, no barro, embaixo de um arame farpado, uma rede de arame farpado,
E a gente está passando e ele está assim: se estragar o fuzil, vocês estão pip, pip. Então está ali, dia após dia, gente, nós vivemos esse negócio. Próxima, parada militar, 7 de setembro, último ano do general Figueiredo. Eu estava lá. E quem falar comigo, que eu fiz guarda no pelotão de investigação criminal da Polícia do Exército, eu vi os caras da esquerda sendo torturados de madrugada. Quem falar comigo em retorno de regime militar, nós temos que ter uma conversa séria. Isso não está com nada. Último ano, parada militar, 7 de setembro, 45 graus, lá no eixo sul de Brasília, e a gente marchando. Na próxima você vai identificar. Eu vou dar um prêmio para quem vê onde estou eu aí. Eu estou, essas fotos são inéditas. Nem a Karen nem o Pedro Paulo nunca viram essas fotos. Você já me achou, bem? Se você errar, eu prefiro que outra pessoa erre. Cadê eu ali? Aqui? Segundo de lá. É aqui mesmo. Sou eu. E a gente vai falar uma coisa para vocês. Se tem um ano difícil na vida de um jovem do sexo masculino nesse país, é esse ano aí. 300 e tantos dias, nós colocava lá na porta da corporação, escrito em pedras, 362, 361. 5 horas da manhã, o cara acordava a gente com uma corneta, a gente unha lá, 300, 249, 199, 189, 54, 53, 52, 51, 50, e o dia não chegava aquela agonia, quanto mais nós ficava lá, mais sofria, e vai, -1, -2, aí um dia chegou, o dia 0, eu me lembro, eu acordei sem farda, fui lá, entreguei minhas armas, meus negócios tudo, e cheguei lá, falei assim, dia 0, eu estou livre desse negócio aqui, e eu fui andando no pátio, e o sargento Garcia, aquele cidadão lá, veio em minha direção. Eu falei, meu Deus do céu, eu cumprimento esse homem, cumprimento militar, ou eu falo um palavrão, ou o que eu faço? E naquele momento, aqueles segundos ali de vacilo, eu olhei para ele e veio aquela voz assim na minha cabeça: você está livre, você foi dispensado, acabou o seu tempo de espera. E eu falei, oi, sargento. Vai indo embora. Ele olhou para mim com raiva. Coitado, eu queria soltar fogo. O tempo de espera acabou. A próxima foto. E a gente, foi do nosso culto de despedida lá na Inglaterra esse ano. Eu estou mostrando essa foto por uma razão especial. Principalmente a Karen, a minha esposa, esperou esse dia ardentemente, desde que ela foi. E sempre obediente a Deus, e a gente ali servindo a Deus fora, longe da família, e sempre orando. Senhor, eu creio que o dia vai chegar onde nós vamos voltar para a terra que nós viemos, e ali vamos voltar a experimentar aquela cultura, aquele povo. Até que esse dia chegou, o ano passado, pode mostrar a próxima foto, ali no aeroporto, depois chegando no aeroporto, na casa dela, e primeiro almoço ali, depois desse retorno a gente está. Então eu creio, que para ela, de uma forma muito bem especial, a espera terminou. Porque quando a gente anda na plenitude dos tempos de Deus, irmãos, pode haver tempos de treva, pode haver tempos de dificuldade, mas o texto nos lembra que Deus odeia 2 categorias de gente. Ele odeia os sistemas que fazem com que essas categorias existam: os escravos e os órfãos. Deus não suporta a escravidão. Deus não suporta a orfandade. Então, por mais que haja trevas em determinados momentos da história, porque houve esse período em que Jesus veio, Deus intervém e faz brilhar a sua luz. Amém? Aleluia. A próxima, aí a família toda reunida, então, os meninos já grandes aí, depois de muitos anos, vindo e voltando, agora a gente sabe que nós estamos ali do lado. A próxima. Isso foi, para quem não sabe, o dia da minha formatura, o ano passado, na Universidade de Londres, e eu tinha um sonho, que era fazer faculdade de Relações Internacionais, e era já um estudante maduro,
emprego, trabalho, normal, dia a dia. E durante 4 anos, 3 vezes por semana, eu tinha que ir a Londres, além de todas as coisas. Mas no ano passado, diante de todos esses desafios que a gente tinha, eu ainda tinha que entregar minhas provas finais, passar por 2 bancas de examinação, e finalmente chegou o dia onde eu recebi a carta da universidade dizendo que eu havia passado com honras. E a espera acabou. Então esses momentos, irmãos, são momentos onde a gente quase que esquece da hora de trevas. Eles nos enchem de esperança, porque Deus, na sua plenitude, visitou a terra com o seu Filho Jesus. A próxima, um pouco mais séria, foi o dia em que as forças aliadas arrebentaram o primeiro campo de concentração nazista. Se não me engano, foi na Polônia. Esses homens e mulheres estavam presos ali, debaixo de Hitler. Ninguém queria ser judeu debaixo de Hitler, nem Romani. Mas chegou um dia em que as forças aliadas romperam na França e Bélgica e começaram a entrar nesses campos. E quando você vai ler a história dessas pessoas, algumas estavam vivas até pouco tempo atrás, dizendo que eles viam soldados aliados, e o que vinha na cabeça era: o tempo de espera acabou. Nós estamos livres. Nós vamos reconstruir a nossa vida. Nós vamos ganhar a nossa liberdade, porque Deus não suporta a escravidão, Deus não suporta a orfandade. Mas no tempo de trevas a gente sempre pergunta: onde está Deus nessa hora? No tempo de dificuldade, na hora do desemprego, na hora que a gente toma pau no vestibular e tem que chegar em casa para contar para os pais, na hora em que o resultado não sai do jeito que a gente quer. Me lembro uma vez, em 2003, a Karen teve um cisto, o cisto foi crescendo, e aquilo foi ficando meio apavorante, que estava crescendo rápido demais. Nós fomos no médico. Quando nós chegamos no médico, a enfermeira examinou ela e mandou a gente imediatamente para a oncologia. Você já olha aqui e fala assim: não é boa notícia. Nós já fomos direto, não deixaram a gente nem sair do hospital. Vocês podem sair do hospital, vocês têm que ir. Já fomos para lá e foi fazer aqueles exames, e todos os exames que ela ia fazendo era naquele departamento, e foram meses e meses de muita agonia. Ela fez uma cirurgia complexa, grande, e retirou aquele cisto do tamanho da cabeça de uma pessoa normal, e tinha que fazer um exame naquele negócio, se era cancerígeno ou não. E eu me lembro dos nossos dias de agonia, de oração, de ansiedade, de angústia. O cara estava lá com seus 34, 35 anos. Eu sei que ela parece que tem 34 agora, mas ela tinha 34 em 2003. Mas eu me lembro exatamente o dia que chegou o resultado, depois de várias biópsias e vários exames, que estava tudo limpo, e nós poderíamos tocar a nossa vida, e a nossa espera acabou. Todos nós, meus irmãos, tivemos momentos de espera, e muitos desses momentos foram momentos de espera em trevas, em angústia, em ansiedade. Mas eu creio também que no nosso meio tem muita gente que, como eu, pode testemunhar que no meio daquele momento de trevas, Deus fez uma gênesis, algo novo acontecer, e trouxe luz e trouxe vida, porque das trevas Deus faz brilhar a sua luz, porque Deus não suporta a escravidão, e Deus rompe com os seus anjos no meio do mercado de escravos. Lá estávamos eu e você, e através do seu Filho Jesus e do poder da cruz e da ressurreição, Ele vai resgatando um por um, e não satisfeito em somente nos resgatar da escravidão, o tempo de plenitude abriu o ventre da história para que eu e você fizéssemos parte do reino de Deus. Deus, não satisfeito em nos libertar, Ele nos incluiu na sua família. É o que o apóstolo Paulo diz: vocês eram escravos, agora são filhos, e sendo filhos, agora são herdeiros. E nós somos herdeiros, meus irmãos, de um reino tremendo, de um reino
maravilhoso. Eu vou tentar descrever esse reino aqui de 3 formas para a gente terminar. Primeiro, é um reino de graça. Nós fomos incluídos, nós viemos de escravidão, de trevas, para filhos, e agora participantes de um reino de graça, porque nenhum de nós mereceu ser parte desse reino. Não foi esforço de ninguém, capacidade de ninguém, não foi a doação de ninguém, não foi o sacrifício de ninguém, não foi a regularidade, não foi nada de ninguém. É um reino de graça. Não é como o reino do Herodes, que você tinha que ser alguém que estava com ele naquele negócio, você tinha que ser da família. Não é como a família real britânica. Todo mundo aqui deve conhecer o Baby George, é o primeiro filho do William e da Kate. Por que ele é famoso? Por que ele nem é famoso? Porque ele é da família real. O que faz ele da família real? Ele nasceu na família real. Ele tem o direito, de acordo com a Constituição britânica, da Constituição, que é uma Constituição desmantelada, não vou falar disso aqui agora, mas ele é um bebê real. Nós não tínhamos esse direito, a maioria de nós. Eu tenho o privilégio de ter 3 cidadanias. Meu avô veio da Itália, meu pai nasceu no Brasil, e eu também nasci no Brasil, e nascendo no Brasil, eu nunca precisei fazer nada para ser cidadão brasileiro. Eu nasci brasileiro, tenho o direito de ter cidadania brasileira. O meu avô era italiano, e isso me permitiu ter cidadania italiana, apesar de todo o processo complexo. A cidadania britânica, não. Eu não nasci lá, meus parentes não são de lá, eu tive que cumprir rituais civis para ter cidadania, conquistar. Jesus inaugurou um reino de graça, porque no reino dele, todos, de qualquer nação, de qualquer idade, de qualquer gênero, de qualquer cor, de qualquer raça, de qualquer etnia, de qualquer tendência política, tem acesso, se aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, a qualquer momento da história. O momento da plenitude de Deus visita a nossa casa, porque Cristo nos abriu um reino de graça. Ele na cruz é que conquistou essa cidadania para nós, através da sua morte, da sua ressurreição, e nós recebemos essa cidadania hoje, porque o tempo de plenitude se visita agora. O reino que nós recebemos como herdeiros é um reino de graça. O reino que nós recebemos como herdeiros também é um reino de grandeza. Vamos repetir? É um reino de graça, mas é um reino de grandeza. Mas ele não é um reino de grandeza pelo que ele apresenta por fora. Não é como o reino de Herodes, que precisa de palácios, construções magnificentes, suntuosas, para ele poder aparecer para César. Não, o reino de grandeza é grandeza de dentro. Não é grandeza que vem pela força militar, pela força econômica, por imperialismo desse jeito ou daquele jeito, por força cultural, qualquer coisa desse tipo. É um reino de grandeza que vem de dentro. O Espírito Santo nos transforma de dentro para fora. Qualquer um pode fazer parte. O testemunho disso é que Jesus veio de Nazaré. Nada de bom vinha de Nazaré, mas a plenitude de Deus se manifestou em Nazaré para mostrar para o mundo que até em Nazaré, até no meio daquela escuridão, Deus mostra a sua grandeza. É grandeza porque não busca o seu próprio interesse, é grandeza porque serve, porque dá, é grandeza porque perdoa, é grandeza porque o rei não é rei porque toma as coisas para si, é rei porque ele dá tudo em favor daqueles que ele mesmo conquista. É um reino de graça, um reino de grandeza e é um reino de glória. Glória não pelo aquilo que ele veste, não pelo carro que ele dirige, não pelo bairro em que ele mora, não pela escola em que ele estuda, não pela joia em que ele usa. É grandeza não pelo tanto de dinheiro que ele tem no banco ou tanto de ações que ele tem, não sei na ação da Petrobras, né? Ações de outras empresas que valorizam. Não. Mesmo tendo tudo, ele abriu mão de tudo e compartilhou o que tem com cada um de nós e da igreja por toda a terra. Amém. Nós somos cheios de louvor porque esse reino maravilhoso nos alcançou, porque no tempo da plenitude de Deus, ele não manifesta a plenitude para si mesmo. Ele rompe, ele liberta os escravos, ele faz filhos
ele compartilha o reino e ele dá a mensagem para o mundo, ano sim, e outro ano, e a cada dia. O tempo de espera acabou. Eu não sei qual é a sua previsão para o ano. Eu não sei qual é os seus desafios a partir de amanhã, os seus meus. Eu já acordei hoje pensando neles, olhando para a minha agenda, olhando para as contas de banco, olhando para a igreja lá em Goiânia, olhando para as escolas dos meninos. Eu sei dos meus desafios, eu vejo algumas coisas que podem se transformar em terra. Eu não sei qual é o seu momento relacional, o seu momento profissional. Uma coisa eu sei, em Cristo Deus visitou a terra, a humanidade e essa igreja com a sua luz. E Ele pode abrir caminho onde não há caminho. Ele pode, se Ele compartilhou a glória dele com você, Ele pode abrir coisas e prover de formas inesperadas. Amém? Eu quero terminar lendo Hebreus 9, 28, porque quando a gente fala do tempo da plenitude de Deus, a visitação de Deus, que a espera acabou, nós temos que lembrar de que por mais que as dificuldades e as trevas possam parecer densas agora, elas definitivamente são passageiras. Porque o que experimentamos agora nesse período de plenitude passageira é efêmero, vai acabar. Porque da mesma forma que Deus visitou a terra com plenitude, enviando o seu Filho numa manjedoura, Ele visitará a terra enviando o seu Filho, mas dessa vez não em fraqueza, em humildade, em simplicidade, em Nazaré. Ele visitará a terra com glória, poder, esplendor, julgamento, vitória absoluta. Hebreus 9, 28, aqui eu termino, diz o seguinte: assim também Cristo, oferecendo-se de uma vez só, para levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que esperam a salvação. Aos que esperam a salvação. Um reino de glória que nos visita dia a dia. Eu queria que todo mundo ficasse de pé, aqueles que podem, né? E vamos orar para que Deus nos dê, como o César já começou o culto aqui, né, irmãos? Um ano na plenitude dos tempos de Deus. Se tem trevas ao seu redor, se tem desafios maiores do que você, é isso aí. No meio das trevas, Deus faz brilhar a luz. Não sei como, não sei quando. Eu só sei que Deus pode. Eu só sei que Deus faz. Minha vida é prova disso. A igreja de Jesus é prova disso. A sua vida é prova disso. Amém? Vamos colocar diante de Deus. Senhor, acima de tudo te agradecemos, porque somos filhos. Éramos escravos e fomos feitos filhos. Éramos desobedientes, o Senhor nos enxertou na videira verdadeira como herdeiros de um reino de graça, um reino de grandeza e um reino de glória. Nós somos parte, nós pertencemos. E se o Senhor deu o seu próprio Filho, Senhor, quanto mais o Senhor dará para aqueles que creem em Ti. Eu quero orar por todos aqueles, Senhor, nessa noite, que têm desafios maiores do que a si mesmos. Você olha para os seus desafios, e eles são maiores do que você. Esse é o momento em que Deus pode agir. Há um ano atrás eu estava na sua posição. E esse é o momento em que a grandeza e a glória de Deus podem se manifestar. Não perca a fé. Não deixe o inimigo roubar o seu entusiasmo, a sua fé, a sua paixão e aquilo que você crê. Porque Deus pode operar algo novo a cada momento.
Pode ser um momento de dificuldade, uma dificuldade de saúde, econômica, profissional. Os jovens com tantos desafios à frente, tantas incertezas, tantas coisas para conseguirem, para alcançarem, para provarem no entusiasmo e na paixão da sua juventude. Senhor, nós oramos para que o Senhor se manifeste nesse ano, na igreja desse país. Deus, nós não dependemos do governo dessa nação. Nós somos cidadãos dessa terra, queremos o melhor para essa terra, mas nós dependemos do Senhor. É o Senhor, meu Deus, que vai dar para esse país um governo justo. É o Senhor que vai fazer cumprir a sua vontade na nossa vida. Nós queremos prosseguir fazendo a tua obra, crendo na sua palavra, manifestando a sua glória. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Que seja esse um ano para todos possamos caminhar no Senhor e no tempo da plenitude dele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Retém essa palavra, queridos. Tome isso como promessa. Guarde isso no seu coração. Um feliz ano novo, um ano abençoado. Um ano cuja felicidade depende tão somente da sua postura diante de Deus. Deus te abençoe. Graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Vá em paz, Deus te abençoe.